O material de rede de campo, ou melhor, o material de redes industriais, ele está bastante detalhado, digamos assim. Tem muito material, acho que seria o termo melhor para se colocar. Tem muito material disponível ali no AVA. Eu fiz uma coletânea de materiais e, fora isso, escrevi dois livrinhos a respeito da parte de redes industriais para vocês. Estão disponíveis ali no AVA, vocês vão poder ver. Aí, nas redes de campo lá, que eu já vou comentar sobre essas distinções, a gente está trabalhando com as redes ASI, HART e CAN bus. São redes bastante comuns, não são as únicas, tenham bem em mente isso, tem muito mais coisa, mas são as bastante visadas e bastante conhecidas, digamos assim, tanto na área industrial quanto em outras áreas, como a automotiva e a aeronáutica. E nesse segundo aqui, a gente tem as coisas das redes Field Bus, a Foundation Field Bus e a Profibus, que são redes de mais alto nível também. Então, aí a gente já está falando em um outro nível de trabalho. Então, essas redes aí são as que a gente tem para trabalhar no momento. E em cima disso é que eu vou dar uma geralzona aqui, só para vocês se situarem mais fácil na hora de fazer leituras. Tenho também, só para vocês não esquecerem, né? Tenho sempre isso aí em mente. Essa parte das redes aí, ela está justamente bem detalhada, como eu falei, nesses dois livros que eu coloquei aqui. Junto com isso, a gente tem aqui um monte de links de materiais sobre diversas questões aqui, como, por exemplo, o que são as field bus. Ah, não, aqui é atividade, não esquenta. São as aulas antigas. Mas, se quiserem dar uma olhada, também não é nenhum problema. Mas tem ali sobre documentos mostrando sobre as materiais a respeito, alguns vídeos, inclusive, colocando um guia de aplicação de como usar o protocolo HART e assim vai. Então, tem material de sobra aqui para a gente poder trabalhar. Então, falando rapidamente sobre as redes industriais como um todo, e aí para a gente poder discorrer a respeito delas e poder entender o que elas são, como é que a gente utiliza e trabalha com elas e tudo mais. Eu acredito que vocês estejam familiarizados com a pirâmide da automação, essa altura do campeonato. Um dos conceitos básicos da automação industrial hoje, né? Que a gente faz as referências às coisas no nível da pirâmide de automação. E as redes industriais, elas estão relacionadas a isso. Agora sim, vocês estão vendo a minha tela, eu acredito, né? O que eu quero ver com vocês justamente é entender onde é que esses sujeitos estão e onde é que eles se situam, para a gente poder conseguir trabalhar, então, com essas questões das redes industriais. Uma das primeiras coisas que é importante salientar a respeito das redes é quais são os papéis delas e onde elas se conectam. Então, eu estava falando da pirâmide da automação, onde a gente tem ali aquela parte do campo, que a gente fala em sensores e atuadores, que é a parte de campo, que seria a base da pirâmide, ou seja, são os elementos físicos que atuam diretamente lá no processo produtivo. E em seguida, a gente tinha lá a parte de controle, que aí viriam CLPs e outros dispositivos controladores em geral. E em seguida vinha a parte da supervisão, que seria justamente a parte dos sistemas de escada. Essas três, elas estão diretamente conectadas à automação industrial. Essas três aí, elas estão diretamente conectadas à parte da automação industrial. Aí nós temos outras duas partes que não são diretamente relacionadas, mas que são fundamentais em qualquer empresa, que é a parte gerencial, a parte de alto nível lá em cima, que é o topo da pirâmide. Então, onde eu tenho meus sistemas de gestão empresarial, folha de pagamento e conectando com todo o resto, e os sistemas de gerenciamento da produção. Eu coloco esses dois em outras cores porque eles estão mais no nível gerencial do que no nível da automação em si. Eles dependem demais do nível da automação. Mas, como eu estava dizendo, eles são uma coisa que estão mais vinculados ao processo administrativo, ou seja, aquelas coisas do dia a dia, do que outros sujeitos. Então, voltando para a questão desses três aqui, os três níveis mais baixos, originalmente a gente trabalhava muito com conexões diretas
estão usando aqueles protocolos de comunicação, aliás, nem protocolos, né, redes analógicas de sinais, onde a gente trabalhava entre um sensor e um controlador, ou com um sinalzinho digital discreto, seja do tipo liga e desliga, que estaria associado a alguma tensão, por exemplo, 0 ou 10 volts, ou alguma malha de corrente, 4 miliamperes para desligado e 20 miliamperes para ligado, ou em alguns casos mais avançados, alguma rede de direta, ou alguma transmissão digital direta, para a gente poder trabalhar, então, de uma forma mais, digamos assim, avançada. O que acontece é o seguinte, é inevitável a evolução para todos, para toda a parte ser digital. Então, em algum momento, essa parte, essa conexão entre sensor e CLP começa a evoluir para a gente trabalhar com outros tipos de rede, que são justamente as redes que a gente chama de sensor bus. Por que sensor bus? São redes que trabalham no nível de que a gente chamaria bus no sentido de barramento, barramentos sensores, vamos entender assim. Seriam redes bem simples, que trabalham com sinais digitais de alguns bits por dispositivo, para essencialmente ser coisa do tipo ligado e desligado. Então, em sistemas de manufatura em geral, tem muita coisa assim, porque o que nos interessa, por exemplo, no caso do sensor indutivo, um capacitivo, é normalmente essa questão de estar ligado ou desligado, detectando ou não algum elemento. As redes que conectam CLPs com os dispositivos de mais alto nível, por exemplo, com os supervisores, a gente vai conectar, ou conectava anteriormente, com cabos seriais. Aqui a gente já trabalha em nível digital. Então, era muito comum a gente trabalhar com protocolos de comunicação, como o RS-485, ou, na pior das hipóteses, o RS-232, que vocês já tiveram essa palhinha lá, pelo menos os 232, lá com o Rogério, em sistemas de automação, porque vocês mexeram nos CLPs e eles estavam conectados aos PCs por um cabo serial do tipo RS-232. Então, se usava esse padrão de comunicação e de uma forma ponto a ponto, vamos dizer assim. O CLP estava ligado diretamente a um PC de supervisão e deu. Ao longo do tempo, os sistemas foram avançando um pouco e a gente começou a ter outras redes, que seriam justamente as redes Device Bus, que também pode-se ver um pouco aqui, quando a gente começa a trabalhar com sensores analógicos mais avançados, e Field Bus, que seriam usados tanto aqui, nesta camada, quanto para as camadas superiores, para a camada, por exemplo, de gestão da produção. Então, agora eu não estou pensando em único exclusivamente um único elemento do tipo um liga e desliga. Eu estou pensando em sinais digitais. Eu estou pensando em elementos que são um pouco mais inteligentes. Então, tem um atuador inteligente que ele tem condições de ter um controlador próprio, interno, e o controlador em si, o CLP, seria só para comandar ou definir set points de operação para aquele atuador. Eu estou trabalhando com vários bytes nessa questão dos device bus, e no caso dos field bus, estou trabalhando com pacotes de bytes. E assim vai. Ou seja, na medida em que eu começo a digitalizar essas áreas que eu não tenho, que não eram digitais, começo a ter redes digitais aqui e redes digitais aqui, eu começo a ter umas estruturas de rede um pouco diferenciadas. No caso dos Field Bus, inclusive, ela nem é tão diferenciada, ela usa a mesma estrutura das redes que a gente viu até agora, aquelas redes de computadores, de cabo de Ethernet, Wi-Fi e todo o resto. Inclusive, essas redes elas são denominadas, segundo alguns autores de automação, como redes do tipo databus, que seriam as redes de computadores convencionais. Nessa parte de entre a camada de supervisão e a camada de controle, está sendo cada vez mais comum a gente trabalhar com conceitos de Ethernet industrial, ou seja, aquela mesma coisa que a gente já usa em redes de computadores, só que um pouco mais avançado. E quando eu falo mais avançado, quero dizer assim, eu tenho sistemas que são mais tolerantes a ruído, a falhas, a sobretensões, que são tolerantes às intempéries, vamos dizer assim, ou seja, aqueles ambientes que são bastante complicados do ponto de vista de sistemas eletrônicos, por causa do ruído, da poeira, da umidade e tudo mais. Então, são sistemas mais voltados para serem mais robustos, vamos dizer assim, mas eles essencialmente são Ethernet, vão ser Wi-Fi, vão ser todos esses equipamentos de rede que vocês conhecem
que a gente já viu, como switches, access point e assim por diante. Nas camadas de baixo, a gente até tem alguma coisa em termos de Ethernet, mas tem outros padrões que estão sendo usados para conseguir trabalhar com alta velocidade, digamos assim, pelo menos na questão de transferência de bits, e ao mesmo tempo conseguir ter uma robustez, digamos assim, de que não caia, de que tem um acionamento muito rápido e tudo mais, coisa que às vezes o TCP/IP não é tão esperto assim. Então existe uma certa variedade de redes para isso. Se vocês forem olhar com atenção, alguns autores também colocam as categorias de redes mais ou menos nesse gráfico, nesse pequeno infográfico aqui, onde a gente teria, então, redes do tipo sensor bus, as mais primitivas, vamos colocar desse jeito. Por que mais primitivas? Porque tu estás trabalhando com um volume de dados baixo, velocidades relativamente baixas, perto de uma rede como uma rede Ethernet, onde numa Ethernet pode falar em 1 gigabyte por segundo, gigabit por segundo. Numa rede dessa aí, sensor bus, tu fala em alguns kilobits por segundo. Então vejam que é 1 milhão de vezes menos. Mas a grande questão é que tu trafegas muito pouco dado. Tu vai trafegar alguns bits. Para tu dizeres que um sistema, um sinal está ativo ou não está ativo, se um sensor bateu ou não bateu, um sensor discreto, tu precisa de um único bit. Então essa é a ideia, essa é a filosofia por trás dessas redes sensor bus. Quando a gente começa a trabalhar com sensores analógicos e que vão requerer um pouquinho mais de bits, né? Tu vai precisar, por exemplo, de 8, 16 bits para representar um número, tu já começa a trabalhar com uma rede do tipo device bus. Aí tu vês que tens um volumezinho um pouco maior, então tu vai trabalhar alguns bytes ao invés de alguns bits por segundo, e tu vai ter um volume, e por isso um pouquinho mais de velocidade. À medida que a gente vai trabalhando, veja, eles chamam nessa parte aqui, se for analisar assim, o tipo de operação, de controle lógico. Ou seja, vou ligar e desligar alguma coisa. Nessas redes aqui, das device bus, eu estou entre controle lógico e uma outra coisa que eles falam de controle de processo. Ou seja, agora eu estou pensando no processo como um todo, uma unidade inteira, às vezes. Em outros casos também, aquelas questões que aparecem de ter alta velocidade associada a alta velocidade relativa, né? Associada também a tu controlar essas prioridades. Por exemplo, no caso do sistema automotivo, o que, que é mais importante? Eu definir o volume do rádio ou disparar o airbag se eu percebi que houve uma colisão? Os dois usam as redes. Qual mensagem tem que ser priorizada? Então, esse tipo de coisa também tem que ser levado em consideração, que é uma coisa que no caso da internet, no caso das TCP/IP, não existe. Na medida que eu vou avançando, ou seja, passo dos CLPs para conversar entre si e também entre PCs, eu aí passo a ter as redes Field Bus. E aí vocês vejam que eu agora estou trabalhando não com alguns bytes por segundo, mas com algumas centenas ou dezenas de bytes por segundo. Eu já estou trabalhando num nível mais alto, que está chegando até a parte de gestão do negócio. Seja aquilo que vocês veem lá com a disciplina de gestão, os sistemas de mais alto nível. Essa aí, particularmente, ela vai usar as redes Databus que eu tinha comentado com vocês, que são as nossas redes de PCs. Vejam que entre uma e outra existe uma zona de interseção. O que quer dizer isso aí? Que existem, em alguns casos, elementos que podem ser usados tanto por um tipo de rede quanto por outro tipo de rede. Então, no caso de rede sensor bus, a gente tem alguns modelos de redes, por exemplo, a ASI, a Seriplex e a Interbus. No caso das device bus, eu tenho a rede CAN, e eu estou colocando a CAN aqui como um exemplo de rede, né? Como eu comentei, tem outros, mas a CAN é bem importante porque ela também atua no setor de transportes e atua bem forte, então tem uma coisa bem interessante a respeito dela. Tenho, e atenção para o detalhe, redes do tipo Profibus DP, a gente vai ver depois o que é o DP, e as redes Foundation Field Bus do tipo H1. Ah, mas isso aí não é Field Bus? Não, por isso que eu estou falando Foundation Field Bus. Tá? Field Bus sozinho a gente entende como uma categoria. Foundation Field Bus é um tipo de rede específico que tem
se enquadra em duas categorias, tanto na device bus, como a gente está vendo aí, quanto nas redes field bus mesmo. É meio confuso, né? Mas justamente é essa a questão. Os caras deram o nome de field bus para entender que era uma rede de alto nível e tal, mas ela tem uma parte que é, vamos dizer assim, baixo nível. No caso das redes field bus, as redes por excelência, vamos dizer assim, por maturidade, elas são realmente a Profibus, seria a Profibus PA, e a Foundation Field Bus, modalidade HSE. A gente vai ver isso com calma. Fora isso, existem alguns outros protocolos que ainda podem ser enquadrados como Field Bus, como o clássico tradicional Modbus, que a gente acabou de trabalhar em supervisórios. O HART é enquadrado como uma rede Field Bus. E uns sujeitos mais novos, que são totalmente digitais, mas que se enquadram nisso porque a gente tem dispositivos que conversam com esses protocolos, que seriam justamente o OPC e o MQTT. Veja que o MQTT a gente até viu alguma coisa lá, né, antecipadamente, em informática industrial nos outros bimestres, né, porque o MQTT ele é usado para um protocolo de internet das coisas, sem problemas. O OPC também pode ser enquadrado como protocolo de internet das coisas, mas ele é bem mais complexo. Tá? E quando a gente vai para as databus, e aí vejo que isso aqui é uma categoria, são categorias idealizadas, vamos dizer assim, mas que existe essa interferência. Veja, a gente tem aqui o TCP/IP como protocolo de rede. A gente vai ver que alguns deles eles compreendem tanto a parte de rede quanto de aplicação. TCP/IP como protocolo de rede, que é comum se usar em Field Bus. A HSE, por exemplo, usa o TCP/IP para comunicação. A gente tem o OPC também em alto nível. Tem drivers OPC para trabalhar com sistemas de gestão empresarial. A gente tem MQTT, a gente tem CoAP, e aí vai um monte de outros possíveis protocolos de aplicação nesses níveis mais altos. São coisas que surgiram mais recentemente, inclusive por conta da internet das coisas. Mas aqui, gente, o que me interessa saber de protocolos é o seguinte. Hoje, só vou comentar rapidamente sobre os três tipos de protocolo que a gente tem naquele texto de redes de campo. Então, no caso das redes de campo, que seriam da camada entre a camada 1 e a camada 2, a gente vai ter como destaques o ASI e depois, na questão ali que não é bem sensor bus, sim device bus, a gente vai ver muita coisa se eu falar do HART. Os dois têm filosofias um pouco diferentes e são coisas bem curiosas, e até vou botar aqui para vocês verem uma outra apresentação. Vejam, as redes ASI, então, elas são usadas em redes do tipo sensor bus. A topologia de rede, se ela é estrela, né, etc., ela tem algumas topologias bem variáveis e que se baseia na ideia de arquitetura mestre-escrava, o padrão que eles ainda estão usando hoje em termos de nomenclatura. Hoje se fala muito mais em controlador e periférico, onde a ideia é justamente o mestre, que pode estar conectado, por exemplo, a um sistema de supervisão, se comunicar com os controladores e redes de campo e acionar atuadores discretos, então liga do tipo liga e desliga, ou obter valores, sensores discretos, do tipo liga e desliga, como um sensor capacitivo, como um sensor indutivo, desses convencionais. O legal dessas redes aí é justamente que elas se baseiam em filosofias diferentes da internet, da TCP/IP, inclusive nessa questão de cabeamento. Porque vejam vocês, os níveis de tensão da indústria, eles costumam trabalhar na volta de 24 volts de corrente contínua, pelo menos para essa parte de instrumentação e atuação base, uma coisa que não é tão comum no caso das redes de internet, todo o resto que trabalha em níveis de tensão bem mais baixos. Para facilitar a questão de cabeamento, porque tu está trabalhando na indústria, tu tens um sistema próprio. No caso do SI, eles montaram um sistema próprio que fosse a prova de instalação mal feita. Então, ele tem um sistema de cabeamento próprio, que eles chamam de piercing ou conector vampiro, onde tu tens um cabo plano, cabo flat, o desenho está aí para vocês darem uma olhada, e vocês podem pendurar nesse cabo flat quantos dispositivos quiserem, então montando um barramento. Né? E é um barramento até interessante porque tu pode montar ele, esse cabo, ele é bastante, tem um belo do isolamento. Então o conector quando fecha, ele só perfura o cabo
E então ele tem uma categoria, eles chamam de P67, então vejam que ele só não é a prova de submersão, mas ele é a prova d'água, de respingos d'água, de umidade, poeira e todo o resto. E aí tu pode ter esses controladores. Tem duas versões, na verdade a SI3 é a que está sendo mais usada hoje, a SI5 ainda está em implantação. Pode ter por rede, por um único barramento, até 31 nós, ou 64, 62 no caso da SI5. E o curioso é assim, cada módulo tem 4 entradas e 4 saídas. Como é que funcionam esses módulos? O controlador faz um ciclo de varredura. Quando ele faz esse ciclo de varredura, ele manda para cada módulo o estado de suas entradas e depois os módulos respondem mandando os estados das saídas desses módulos. Ou seja, cada módulozinho conseguiria atuar em 4 liga e desliga, vamos dizer assim, e veria 4 entradas digitais, vamos dizer, do tipo um sensor capacitivo, um sensor indutivo, um sensor de barreira, alguma coisa do gênero. A SI mais avançada, alguns modos mais avançados, permitem trabalhar com 8 entradas e um canal até analógico, que não é uma coisa usual, porque a ideia da SI era ser só discreto. Mas legal é que tu consegue trabalhar com redezinhas pequenas, de até 100 metros, para chegar aí em alguns controladores que depois vai para a rede de mais alto nível. Então, para uma rede de campo, a gente tem esses módulos laranjas que vocês estão vendo aí, ó, onde cada conector daqueles redondinhos, eles se conectam a um dispositivo, a um sensor ou um atuador discreto. Então, esse que está em pezinho conectado ao cabo amarelado aí, ele tem 2 entradas e 2 saídas. É um módulozinho bastante simples. Então, cada varredura, tu manda para lá o que, que tu vai atuar, o controlador, e depois o controlador recebe na mesma sentada como é que estão os estados dos sensores. E assim vai. Veja que eles são bem simples de montar, porque tu tens o cabo, e onde tu tens o cabo ali, tu só simplesmente chega e parafusa ali o conector. Esse conector, então, vai acabar perfurando o cabo fazendo conexão. Por sua vez, esse cabo vai ser ligado, então, a um módulo. Vocês estão vendo aqui, no caso aqui, é um módulo da Siemens, que vai fazer a compatibilização dele com outras redes. Por exemplo, mandar direto para um CLP, ou mandar por uma rede Ethernet para chegar no CLP ou um outro sistema de controle. Tá? Então a gente tem vários detalhezinhos aí. O material está escrito lá, explica bem como é que é essa história das comunicações, os pacotes que eu estou comentando. E são redes relativamente rápidas. E vejam, ciclos de 5 milissegundos para 30, para vai 30 atuadores, 30 controladorzinhos, tá? Na verdade. É bem interessante. Mas também é aquela história, tu não vai mandar quase nada de dados, né? 16 bits por telegrama, por mensagem, é muito pouca coisa. Um detalhe importante que é sempre bom se falar é como é que tu mandas as coisas como é que tu codificas os sinais de uns e zeros. Isso aí varia, cada protocolo tem o seu. No caso do SI, eles usam o que eles chamam de codificação Manchester, tá? Que é a questão de detectar bordas. Aqui tem uns exemplinhos em relação ao período de tempo. Então, se vocês estão olhando aqui direitinho, estão vendo aqui o clock seria o que manteria o sinal síncrono. Então, esse é um sistema de comunicação síncrono. Então, tem sempre um sinal de, vamos dizer assim, sincronização entre transmissores e receptores. E os dados são mandados dentro desse ciclo, de forma que, aqui no caso, ó, o zero, ele é detectado quando tu segue de nível baixo para nível alto. Cuidem que detectar um bit zero não quer dizer que o nível está baixo, e sim que o nível mudou de baixo para alto. E que nível um é de alto para baixo. Então, sempre que há uma borda, sempre que há uma descida, ele vai sinalizar como bit 1. Sempre que há uma subida, ele vai sinalizar como bit 0. O que, que acontece se a gente não tiver, num período de uma leitura, né, num período de tempo, um dado, uma borda, né? Ele vai assumir que nós temos um problema de leitura. Então, estando em borda alta, ou em borda, estando ele alto ou estando ele baixo durante esse período de leitura do bit, ele vai assumir que houve um erro de leitura daquele bit.
Então, para ler um bit, né, para gerar um bit, eu tenho que fazer o sinal ficar de baixo para alto ou de alto para baixo. Essa variação é o que ele fala ali em modulação de corrente, ou seja, ele muda o sinal de corrente e o atuador, o módulozinho lá do ASI, ele tem um sistema que permite, então, no caso, um resistorzinho, que aí tu pode medir a tensão desse resistor, porque quando passa a corrente por ele, tu vai ter uma queda de tensão, então tu pode medir essa queda de tensão do resistor, e coisa que qualquer leitor, conversor ADC faz. Então tu pode criar um dispositivo que trabalhe nesse esquema de modulação aí. A gente tem uma série de materiais também mais detalhado lá, eu só estou apresentando aqui de muito rapidamente, muito passando rapidinho, o que é o SI, depois vocês dão uma olhada com calma. No nível mais alto, a gente tem o protocolo HART, e é uma coisa interessante porque é uma tecnologia de reciclagem, tecnologia de retrofit. Tá? Ou seja, tu pensa que tens assim um sistema já funcionando, tu queres atualizar ele, tornar ele mais moderno, e é para isso que o HART serve. Tá? Eu quero transformar esse meu sistema que já está funcionando, eu quero começar a trabalhar com ele de forma digital. Ele era analógico. Ele usa uma malha de corrente, que é uma das mais comuns em sistema de automação, no caso aí de indústrias que estão com um sistema de automação convencional. Então, tu já tens uma malha de instrumentação de 4 a 20 mA. Quando a gente fala em malha, é justamente porque eu tenho vários sujeitos conectados a um CLP. Então, cada sensorzinho vai ter um canalzinho de comunicação direto lá. Então, quando eu tenho essa tecnologia HART, quando eu uso a tecnologia HART, eu parto do princípio assim, eu já tenho uma malha de instrumentação pronta. A ideia é usar essa malha que já existe para transmitir um sinal digital sobreposto ao sinal analógico que já existe lá nessa malha de instrumentação. Vejam, quando eu falo sinal analógico, quer dizer que a cada momento que eu faço uma leitura, eu vou ler o valor da corrente que tem nessa malha, nessa linha de instrumentação. Ou eu vou mudar o valor dessa corrente para atuar alguma coisa. Então, tem um valor que varia entre 4 e 20 mA, ele vai continuar variando entre 4 e 20 mA, só que em paralelo, digamos assim, nessa mesma malha, eu vou injetar um sinal digital. Mas como é que eu vou inserir um sinal digital sem causar o efeito de mudar o sinal analógico? Aí é que está a parte interessante do negócio. Veja, no caso do HART, eles fazem o que eles chamam de modulação por frequência. Então, vamos pensar assim, ó. Tu trabalha no HART com um sinal analógico de 4 a 20 mA. Se o meu sinal analógico for de 4 mA, mas eu injetar um sinal cíclico, como está ali ilustrando a figurinha, uma senoide, tá? Que varia muito rapidamente. É um sinal simétrico, positivo e negativo. Na média, se eu tiver com o meu sinal mais baixo analógico lá, de 4 mA, na média, o meu sinal vai variar entre 4,5 e 13,5 mA. Melhor, normalmente pico a pico instantâneo. Mas na média, se o sinal for muito rápido, vai parecer que esse sinal analógico, esse sinal, desculpa, cíclico que eu estou colocando ali, esse senoide, vai dar uma média zero. Então vai parecer assim que se eu ler de uma forma mais devagar, ou seja, a minha frequência de atualização é menor, minha frequência de leitura é menor do que a frequência do HART, dessa variação da onda, eu não vou perceber isso acontecendo. Vocês conseguem ter essa ideia porque vocês estudaram lá em eletricidade, no caso lá em Física 3, eu espero, e depois em comandos, vocês devem ter estudado essa questão de tensão RMS, a tensão medida em corrente alternada. Se vocês medirem instantaneamente, vocês vão ver que a tensão varia. Agora, se vocês fizerem, por exemplo, uma leitura de multímetro lá em VAC, tá fazendo a leitura no multímetro selecionada a opção de leitura de corrente alternada, vocês vão ter um valor fixo. Como é que isso aí acontece, né? Você sabe que ela está alternando 60 vezes por segundo. A questão justamente é essa. O alternar 60 vezes por segundo não é lido, não é tão rápido que não é percebido pela velocidade com a qual o multímetro faz a leitura. E a ideia aqui é mesmo no HART. O valor que é lido de forma analógica, o valor transmitido de forma analógica, ele tem uma soma de um sinal alternado muito rápido e que a média desse sinal alternado muito rápido é zero. Mas como é que tu consegue medir, então? Como é que tu detecta aqui que é bit 1, que é bit 0? No caso da modulação por frequência,
tu não verifica a altura ou a tensão do sinal para saber se ele é 1 ou é 0. Tu verificas a frequência de chaveamento, que é justamente o que diz ali, o tal do FSK. O sistema mede, ele tem, fora a leitura analógica, os módulos Hart de aquisição, eles, na verdade, eles medem a frequência do sinal e não a amplitude do sinal. Então, para eles interessa assim, se o meu sinal está oscilando em 2.2 kHz, quer dizer que eu tenho um bit 0. Se o meu sinal está oscilando em 1.2 kHz, quer dizer que eu tenho um bit 1. Então, varia os bits entre 0 e 1 dessa maneira. Os bits são enquadrados em pacotes de 8. Então, tu transmite 8 bytes, 8 bits de cada vez, transmite 1 byte, e eventualmente tal do byte de paridade, que é para justamente verificar se tens os bits transmitidos de forma correta, se o que foi transmitido realmente é aquilo que foi, se o que foi transmitido foi de fato recebido. Então, veja, o meu sistema de instrumentação que já existia, ele continua existindo, e a esse sistema de instrumentação eu vou incorporar novos instrumentos de medição usando o mesmo canal de comunicação. É para isso que serve o hardware. Eu posso atualizar minha malha de instrumentação, posso atualizar minha malha de controle, porque eu vou ter atuadores também nessa malha, usando a estrutura que já existe na indústria. Eu não tenho que investir em nada novo em termos de elementos físicos, de cabeamento, todo o resto que normalmente encarece. Mais interessante, eu não mexo no que já está funcionando, porque o que já está funcionando vai continuar funcionando analógico. Então eu ganho um certo fôlego para ir implantando as minhas atualizações de planta para sistemas mais novos. Por isso que o Hart ele é bastante visado. O Hart trabalha com dois mestres. O mestre principal, que seria o controlador principal, que seria equivalente ao nosso sistema de supervisão, que eles chamam de dispositivo de produção. E tu pode ter um mestre secundário, um controlador secundário, que seria o configurador, normalmente uma estação móvel, que, por exemplo, no caso ali da figura, seria um tablet, tá? Mas poderia ser qualquer outro elemento móvel que tu pudesse só conectar na rede e tal. A gente tem alguns dispositivos configuradores e diagnóstico hard que são literalmente um smartphone, digamos assim, turbinado, com teclado físico e tudo mais. E temos módulos que são simplesmente, configuradores que são simplesmente módulos que tens que conectar a um computador de campo. Então, por exemplo, um notebook, alguma coisa assim, que tu chega lá no campo, tu conecta e usaria como se fosse um periférico. Aí tu consegue configurar dispositivos, ver como é que está funcionando a rede, se tem algum problema de tensão ou alguma coisa assim que impeça o tráfego de dados. Em termos de arquitetura, a gente pode ter tanto uma rede ponto a ponto, como é o caso do primeiro elemento ali, quanto uma rede que a gente chama de multistrop, onde tu terias vários dispositivos junto, e aí ela não teria a parte analógica, só a parte digital, que tu poderias ir até 63 pontos. E com módulozinhos que faria essa conversão e te mandariam depois desses bits aí todos para uma rede normal. Tá? Eu não vou entrar em detalhes pelo horário, como é que as coisas funcionam em termos de pacotes de dados do HART, mas vejam, nesses protocolos de comunicação, normalmente a gente trabalha com um conjunto de bits sendo transmitidos de cada vez, que vão formar um byte ou um pouco mais de um byte. Por que um pouco mais de um byte? Porque a tua unidade seria um byte, para fornecer um número entre 0 e 255, no caso do HART, e alguns bits que a gente chama de verificação, como bit de paridade. Vou deixar para vocês darem uma lida lá depois o que é. Como bits de start e de stop, para dizer assim, o momento que começa realmente a transmissão daqueles 8 bits e mais o resto, e o momento que parou a transmissão. Então, eu tenho pequenos pacotes que vão trabalhar no nível dos bytes, então, assim, o que eles chamam às vezes de quadro, para diferenciar do que a gente chama de pacote no nível mais alto. Então, tem quadros que vão ser um conjunto de bits que vão formar um byte, que seria o byte de dados, e o pacotão, que seria a mensagem inteira que trafega pelo hard, que pode ter aí, em média 25 bytes. Então, tem lá outros detalhes no material de como é que esses pacotes são formados. No caso do CAN bus, eu tenho um material mais completinho ali, para vocês darem uma olhada. No caso do CAN, a coisa é mais ou menos parecida. Até que ele está falando de CAN Open, que é outra coisa. Mas, deixa eu ver. Esse aqui é do CAN Open, que é o CAN. O CAN Open funciona acima do CAN. É um tipo de rede também parecida com a ideia do ASI, de ter uma rede rápida de transmissão de dados.
mas que é uma rede que também se especializa em tu mandar mensagens padronizadas de um número X de bits, dependendo do que tu estás fazendo. Isso aqui é mais conceitual, não é tão bonito. Mas aqui dá para enxergar. Ó. Trabalho um barramento de 2 fios, onde eu vou ter várias que eles chamam de ECUs, que seriam as unidades de controle. Essas unidades de controle podem conversar entre si e aí atuar e ler sensores, fazer aquisição de dados, tudo o resto, para diversos dispositivos. Uma coisa que o CAN bus tem que as outras não têm é uma questão de prioridade de dispositivo. Ou seja, tem dispositivos que têm prioridade para mandar mensagens ou para fazer aquisição de dados em relação a outros. Isso é definido justamente por um número de série, digamos assim. Cada dispositivo vai ter o seu número de série dentro daquele barramento, dentro daquela rede. O cara que tiver a maior prioridade vai poder fazer com que as mensagens de menor prioridade sejam ignoradas. Isso aí vocês vão poder ver aqui também direitinho do que dá para fazer. Para sistemas automotivos, isso aí é uma mão na roda, como eu comentei, porque é aquela história. Num carro moderno, tem inúmeros sistemas que são automatizados. E eu tenho dispositivos que têm prioridade sobre outros. Dispositivos de segurança, por exemplo, tem que ter total prioridade sobre os dispositivos, sobre os demais dispositivos, vamos deixar bem claro. Como no caso ali, o sistema do airbag, estava comentando com vocês, ele tem que ter prioridades. E o sistema de detecção de colisão tem que ter prioridade maior ainda que o do airbag. Porque ele que vai, em última instância, dizer para o sistema, né, o sistema automotivo, que está havendo um acidente que tem que evitar, tentar preservar ao máximo a vida dos passageiros lá do veículo. Mas abaixo desses caras, que teriam uma prioridade um pouco menor, viria justamente os sistemas de direção eletrônica, injeção de combustível e tudo mais, mas eles ainda têm uma prioridade maior ainda do que outros sistemas de conforto, como, por exemplo, sistema de ar-condicionado, sistema de entretenimento e assim vai. No normal, as mensagens dos sistemas de entretenimento, de ar-condicionado, coisa do gênero, funcionam tranquilo. Mas sempre que, por exemplo, tu apertar o pé no acelerador e tu tens que mandar mais injeção eletrônica, mais injeção de combustível no veículo, o sistema de injeção eletrônica, de queima do combustível, vai ser prioritário. Porque ele tem não só que fazer a parte do controle da injeção de combustível, mas daqui a pouco ele vai ter que acionar um turbo para poder injetar mais ar também, para poder facilitar a queima e tudo o resto. Então, é nesse sentido que funciona a ideia do CAN. Eu ter diversas prioridades e mandar e receber dados. Tá? Então, aqui tem um texto lá do livro que eu escrevi, tem mais detalhes sobre como é que isso aqui funciona e todo o resto. Essa parte eu estou usando só para ilustrar, porque é aquilo. Se tem lá, vou deixar para vocês lerem. Tá? Mostrar que talvez a gente não trabalhe tanto. Esse CAN bus, que seria na parte do Device Bus, ele tem um protocolos mais altos em cima dele, dependendo de onde eles estão usando, tá? Por exemplo, vocês têm agora o CAN Open, que eu estava comentando com vocês ali, que é justamente como esses bytes que vão aqui dentro dessa parte de dados são estruturados para tu mandar uma mensagem do tipo de entretenimento, do tipo de controle de direção eletrônica, do tipo de controle de injeção de combustível. Porque essa falta de padrão, às vezes, é que cria alguns problemas, teres interconectividade. Então, vocês podem olhar aqui tranquilo. Uma coisa interessante também do CAN bus é que ele é a base para esses sujeitos aqui, ó, o SAE 1939, que é a parte de caminhões e ônibus, o CAN Open para a parte industrial, e o OBD2, que eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, que é o que algumas oficinas fazem hoje, quando tem que dar manutenção no carro, que conectam a um conector organizado lá dentro do carro e consegue tirar várias medidas dentro dele, como consumo de combustível, se houve ou não disparo do sistema de injeção, consegue até ver quanto que houve de quilometragem, registrado, tudo mais. E isso aí a gente consegue fazer hoje em qualquer carro mais moderno, porque eles têm esse sistema aí, a maioria deles. Tá? Então, veja, isso aí roda em cima do Kanban. O Kanban só te fornece como tu vai mandar e receber bytes em dispositivos, e os outros protocolos seriam protocolos mais na linha de aplicação, de dizendo, olha, a mensagem que foi enviada agora é uma mensagem dizendo qual é a estação de rádio que tem que ser sintonizada. O interessante é que o CAN, além de tudo,
ele é bastante disseminado, por isso que ele tem umas coisas mais interessantes assim, em termos de implementação do que até o próprio HART e até o próprio SI. Vejam vocês, os ESP32, eles têm suporte a CAN embutido dentro deles. A única coisa que a gente precisa é um conversorzinho de sinais de nível de tensão, porque os níveis de tensão são um pouco diferentes. Mas ele consegue receber, processar por hardware as mensagens de um barramento CAN. Então, posso fazer uma série de dispositivos, inclusive existem vários projetos na internet, que usam o ESP32, por exemplo, para fazer monitoramento de combustível, de quantidade de quilômetros rodados, e assim vai, e transmitir por Wi-Fi para um aplicativo, para uma nuvem, e registrar o que está acontecendo. Isso aí é ótimo para frotas de caminhão, por exemplo, para tu ter o rastreio e saber quanto que cada caminhão de uma empresa está andando e consumindo de combustível, né? A gente tem isso aí também em aqueles dispositivos de heads up que eles falam, que é para tu projetar na próprio vidro, no próprio para-brisa, as informações como velocidade, marcha e tudo mais que já tem à disposição. Então vocês podem, por assim dizer, hackear o carro e criar novas aplicações e tudo mais. Então tem essa coisa que é bem interessante também. E a mesma coisa pode ser feita na área industrial com câmbio. Então, vocês têm esses três materiais ali no livro de redes de campo, como eu estava comentando com vocês, esta aqui. E a gente vai ficar com esse material para essa semana. E semana que vem a gente vai ter a nossa última conversa para falar sobre as redes. Então, Profibus e Foundation Field Bus. Mas falar de uma forma rápida. Eu recomendo a vocês o seguinte: leiam esse material, baixem ele antes que o Ava caia. Aqui, para baixar, mandar salvar ele. Aqui, cadê? Aqui, ó, imprimir o livro. E ele vai gerar um PDF para vocês. Deixe esse material à mão. A avaliação desse material vai ser dois questionáriozinhos, um sobre o livro da rede de campo, outro sobre esses field bus. Esse questionário já deve aparecer essa semana. Não esqueçam da parte do supervisório, tá? Que vocês têm que ir fazendo. Qualquer coisa a gente conversa na quarta e na sexta. Por hoje era isso.